Eu sou o Theo, eu sou nutricionista, já fui chefe de cozinha, hoje eu sou temperista. Sou um profissional especializado em temperos, em combinar temperos para criar sabores e deixar essa alimentação mais saborosa e saudável. Bom, sou um carioca radicado no Mato Grosso do Sul e aqui eu me encontro desde 2013 e venho desenvolvendo essa ciência, esse domínio dos temperos, uma ciência única que até então não existia, desde 2012, quando eu trabalhava nas cozinhas do Clos de Troagro, e lá eu entendi que o mais importante dentro da gastronomia, no meu ver, né, o que muda o sabor do preparo, o que dá uma assinatura única de sabor, que muda dentro de cozinheiro para cozinheiro, de chefe para chefe, é o tempero. Quando eu entendi isso, eu resolvi me aprofundar nos estudos. Não encontrei uma ciência que me ensinasse a temperar com liberdade, com criatividade, e até então eu venho desenvolvendo essa metodologia temperista, e aí nasceu uma série de material, como essa tabela periódica de temperos, que eu chamo de tabela temperista, nasceu um material de cromatografia aromática, que é um material que ajuda meus alunos da escola temperista a construir sabores com uma liberdade, com uma autonomia e trazer a sua assinatura de sabor. Porque, afinal, o seu tempero é único. O seu tempero diz da sua história, diz da sua cultura, diz dos seus gostos. Então, o que não copiam dentro da sua cozinha, dos seus preparos, é o seu tempero. O resto é padrão. Técnica é padrão, é, preparos são padrões. O que vai diferenciar os seus preparos sem precisar criar uma nova técnica ou algo mais complexo é o seu tempero. E há 12 anos eu venho desenvolvendo, estudando, desenvolvendo essa ciência, e estou aí no Instagram, @temperista, no YouTube, no TikTok, compartilhando esses conhecimentos, e há 4 anos eu tenho uma escola online de temperos, que é a Escola Temperista, onde eu formo esses profissionais especializados em temperar, em criar sabores, em deixar essa alimentação 80% mais saborosa e muito mais saudável. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, vai lá no Insta, @temperista, no YouTube ou no TikTok. O seu olfato, eu vou construir uma percepção para a gente chegar nisso, tá? Vou construir fazer uma costura aqui. Como é que você percebe o sabor de um alimento? Através dos seus sentidos, tá? Então, hoje, um chefe de cozinha de alto nível, ele não te vende uma comida, ele te vende uma experiência. Porque quanto mais sentidos você explora na comida, mais interessante fica. Então, você explora o visual, com cores, com formas, com volumes. Você explora o tato, com a textura, com quente, com frio, com crocante, com pastoso, com a picância. Você explora a audição, com a crocância do alimento, você escuta aquele croquezinho, te dá uma percepção mais interessante. Você tem o paladar, que é o que a língua capta, que é o salgado, o doce, o amargo, o azedo, o umami e o pungente, né? Que muita gente confunde tempero com sal. Sal não é tempero, sal é uma nuance do paladar. E você tem o olfato. Só que dentro, são os cheiros da comida. Só que dentro dessa percepção de sabor, a neurociência já diz isso, 80% da sua experiência de sabor vem do cheiro da comida. Tanto que muita gente que já teve Covid, perdeu o olfato, ou está de nariz entupido, parece que vai comer e não tem gosto, não tem sabor da comida. Então, 80% dessa experiência vem do tempero. Quem traz cheiro para a comida é tempero. Os ingredientes, arroz, feijão, carne, não tem cheiro. Quem traz cheiro são os tostados, as reações de Maillard, que são os tostados da carne, e os temperos que você usa, que são partes de plantas aromáticas que têm óleos essenciais, terpenoides, moléculas voláteis que trazem aroma para o nosso nariz. A perfumaria já usa essas partes de plantas desde sempre, sabe? E começou, na verdade, o uso dos temperos lá no Egito, na Roma Antiga. Eles eram plantas medicinais, que tinham aromas interessantes, que eles são potentes como cura para a nossa saúde também, né? Essa é uma outra coisa que eu pego bastante, sobre que você tem uma farmácia na sua cozinha e você muitas vezes não explora. E aí depois esses temperos começaram a ser usados para melhorar os aromas do ambiente e no corpo das pessoas. Então tem gravuras, tem textos antigos de egípcios que colocavam
coisas, ceras de abelha na cabeça com temperos, elas iam derretendo no corpo e dando cheiro. E a perfumaria foi evoluindo, né, no extrair os aromas da natureza, dessas plantas, das flores, da laranja, da baunilha, hoje do tomilho, da pimenta do reino, extraindo isso para criar uma experiência olfativa agradável, né? E a ciência hoje comprova que o seu nariz, ele é ligado, o seu sistema olfativo, não só o nariz, mas você também sente os aromas por dentro da boca, né? Na orofaringe, ele é ligado no sistema límbico do cérebro, que é o sistema responsável por gravar, fixar memórias. Então, a gente grava memórias olfativas muito mais do que qualquer outra experiência auditiva, visual, né, paladar. Então, assim, você grava e você lembra dos cheiros da comida da sua avó, da sua mãe. Então, e as nossas memórias, a ciência também comprova, as nossas memórias mais prazerosas de infância sempre estão relacionadas com algum cheiro. Ou é o fogão a lenha da casa da avó, ou é a comidinha na hora do almoço de você chegando, ou é o perfume da avó, o cheiro da casa da avó, o perfume da sua mãe. Então, assim, a gente grava tanto negativamente quanto positivamente muitas memórias relacionadas a aromas. Por isso que quando eu fui entendendo isso, mais importante foi esse estudo sobre tempero, porque se você quer ter uma comida inesquecível, se você quer ter um preparo inesquecível, você tem que ter um tempero seu. Se você só repete o que todo mundo faz, que é um padrão aqui no Brasil, os mesmos temperos, feijão é só com alho, arroz é só com alho, carne é só com sal, você está deixando de criar uma identidade única na sua comida, você está deixando de criar uma memória inesquecível na pessoa que come a sua comida, mesmo sem precisar mudar o preparo ou fazer um preparo chique. Muita gente acha que para minha cozinha ser chique, eu tenho que fazer comida francesa, europeia. Não, porque a técnica é a mesma. Se você para pensar na cozinha francesa, tem lá o boeuf bourguignon, que é uma carne de panela, só que eles temperam diferente. Tem lá coq au vin, que é frango de panela, frango caipira, cozido na pressão, que eles temperam diferente. Então, assim, o que muda na culinária internacional para nossa é o tempero. Porque a técnica é padrão, é salteado, é grelhado, é cozido, é assado. Não muda a técnica. Muda alguns ingredientes, mas o que marca a experiência muito são os cheiros. Então, assim, a perfumaria explora esses óleos essenciais das plantas. Se você e olha que coisa louca. Se você olhar a formulação dos perfumes que você mais gosta, normalmente eles têm a ver com os temperos que mais te agradam também, porque cada um tem uma memória afetiva com cheiro. Então, quem viveu na roça como eu, gosta muito dos defumados, dos amadeirados, né? Gosta muito do cheiro da madeira. A casa do meu avô no Rio de Janeiro era de madeira, então tem muito apreço por cheiros amadeirados. Gosto muito de temperos amadeirados. Eu tenho essa relação com os defumados, com o cheiro da lenha, da fumaça, né? Então, assim, as suas preferências de temperos e de perfumes são diretamente relacionadas. Eu tenho uma aluna minha que cria chá com temperos assinados para as clientes dela, com formulações parecidas com o perfume que a pessoa usa. Porque sim, as suas preferências de cheiro estão relacionadas com os perfumes e com o tempero que você usa. E é muito potente isso, cara. É muito individual. Por isso que o tempero que construir aromas, tanto na perfumaria como na comida, é o mesmo processo. Combinar cheiros para criar uma identidade única, né? Antes da gente começar a falar especificamente do tempero, eu quero trazer um olhar, José, que mudou toda essa construção desse ato de temperar que eu venho desenvolvendo. Primeiro que, para você entender um tempero, para você saber usar um tempero que você não conhece, você precisa provar esse tempero. Por quê? Porque cada tempero tem uma personalidade. Por isso que na minha tabela, eu tenho aqui paletas aromáticas, que é essa personalidade, e tem um potencial aromático. Por quê? Porque se você olha o tempero pelo nome, por exemplo, orégano, eu sempre vou ficar preso às receitas que eu já conheço. Então, eu vou pensar em pizza, vou pensar em pizza, sempre em pizza, mais pizza de novo e pizza, né? Em chimichurri, né? Se eu olho para a paleta aromática do orégano, qual sabor esse orégano vai trazer para o meu preparo? Então, dentro da tabela temperista, vamos lá, orégano. O orégano tem notas mentoladas, marítimas e florais. Se eu olho para isso, eu consigo entender assim, cara, que interessante. Que preparo que eu quero trazer um mentolado? Um frango, posso colocar? Num suco, por exemplo, em vez de só usar hortelã no suco,
né, que traz essa refrescância, esse mentolado. Por que não usar um orégano? Né? Por que não colocar isso num bolo? Por que não colocar numa torta? Então, se eu olho para essa paleta aromática, isso me abre a cabeça de possibilidades e eu não me fecho a receitas que aquele nome me associa. Então, esse é um olhar que eu trago para os meus alunos, que eu trago no meu canal, que muda muito esse jogo de temperar. Porque se eu olho para o nome, por exemplo, você me vai falar cardamomo. Quem nunca viu um cardamomo na vida não vai nem saber o que fazer com isso. E aí eu vou te falar algumas receitas, a pessoa vai ficar meio limitada. O que que eu quero que essas pessoas entendam? Que se você entender que cada tempero tem uma personalidade, e essa personalidade tem uma força, então o orégano é um dos temperos mais fortes que tem. Eu criei uma escala de 1 a 5 para delimitar essa potência. Então o orégano é 5. Então, assim, até você vai usar. E o orégano eu chamo de tempero Harry Potter, né? Que é aquele tempero que, por mais que você mude o lugar, se ele for colocar de forma errada, ele vai lembrar pizza. Porque a gente está tão arraigado na pizza, se eu coloco orégano num doce e ele passa do ponto, a pessoa vai lembrar de pizza. É que nem o ator do Harry Potter. Qualquer filme que ele faz, você vai lembrar do Harry Potter, né? Por isso que eu chamo de tempero Harry Potter. Então, assim, se eu me libertar desse nome e olhar para a paleta aromática daquele tempero e entender que eu posso usar ele em vários lugares, é isso que eu faço toda quarta-feira à noite no Desafio Temperista. É uma live que eu faço na quarta às 8, onde meus alunos, por exemplo, quarta manhã, na quarta agora, eles vão fazer doce, alho com doce. Vão fazer um doce com alho. Aí você fala, gente, mas alho não é só para salgado? Não, cara. Se você souber dosar e deixar aquele sabor delicado, você consegue criar uma experiência foda. É só que diz a respeito da dosagem. Eu posso fazer um suco com orégano delicado que vai trazer essa refrescância, vai trazer esse floral, o suco vai ficar incrível e não vai me lembrar pizza, né? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com alguns temperos na dosagem, para ele não se sobressair, entendendo que ele tem um potencial, ele marca muito aquele preparo. E eu olho para essas paletas e aquilo me dá uma liberdade incrível. Então, assim, eu tenho alunos que já fizeram bolo com orégano, brigadeiro, suco, né? Pizza, pão, aí prepara os salgados, carne de panela, aí vai da sua criatividade. E é isso que está o negócio. A gente é tão preso na tradição. O que que a tradição fala? Orégano é só para salgado, para um pão, para uma pizza, porque eu estou relacionado sempre com aquela memória tradicional que eu tenho. Você vai falar para mim, pimenta do reino é para carne. Então, se eu fico preso ao nome do tempero, eu vou sempre limitar ao preparo que eu já conheço, ou uma receita que vai esse tempero, né? Primeiro que os temperos são importantes também e eles começaram a ser usados não só para aromatizar, mas para conservar esses alimentos, né? Hoje tem pesquisadores que falam que a Índia usa muitos temperos na comida porque elas têm uma questão de higiene, né, muito ruim. Então, esse tempero, esses óleos essenciais são bactericidas, fungicidas, antioxidantes, anti-inflamatórios poderosos, eles ajudam na conservação. Só que eu acho que tem também uma questão cultural de acesso a esses temperos. Por que que a Ásia eles têm uma comida muito mais temperada? Porque eles têm muito acesso, grande maioria dos temperos que são vendidos no mundo vem da Ásia, vem daquela região. E eles entenderam a importância desse tempero para a conservação dos alimentos, que são regiões áridas, geralmente desérticas, né, regiões que têm longos períodos de inverno, longo período de estiagem, então eles precisavam conservar esses alimentos, e eles começaram a usar os temperos para conservação e para melhorar a experiência. Porque imagina uma carne é, que fica ali pendurada durante 6 meses, fora de uma geladeira, ela vai ficando com cheiro podre, vai ficando um cheiro forte. Por mais que você seca ela no sol, bota o sal, ela fica em experiência muito desagradável. Os legumes. Então, assim, essa galera começou a colocar os temperos para conservar isso, para melhorar a experiência. Foi aí que nasceu os embutidos, os produtos cárneos, né, que são relacionados com conservação, geleias, chutneys, molhos. Assim, a Inglaterra não usa tantos temperos em alguns preparos, mas os chutneys são extremamente temperados. Os ingleses colonizaram a Índia e eles difundiram o curry, esse curryzinho amarelo que a gente conhece, pelo mundo. Se você for na Inglaterra hoje, os preparos que não são muito tradicionais, como fish and chips,
né, eles são muito condimentados. Tem bolos na Inglaterra que são Christmas pudding, por exemplo, é um bolo super condimentado, eles usam os doces. Então, assim, os europeus, tanto os europeus que tiveram acesso antes de nós, quanto os asiáticos, eles temperam sim a comida. Só que cada um tem o seu nível aceitável ali. Né? Por exemplo, na França, nos países do Mediterrâneo, eles usam mais ervas aromáticas, que são ervas nativas do Mediterrâneo, e algumas especiarias. Na Ásia, na, 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 na- no Oriente Médio, na Índia, eles usam mais especiarias secas, porque eles não têm uma vegetação, um clima muito propício para ervas frescas. Então, cada país, cada continente foi se adaptando e construindo essa identidade de sabor de acordo com as ofertas que eles tinham. Então, hoje eu consigo identificar, você consegue entender que o sabor daquela comida, o tempero daquela comida está diretamente relacionado até com a geografia, as invasões, as invasões de outras culturas naquele lugar, eles estão diretamente relacionados com o acesso dos produtos, né, com o clima. Então você vê que o tempero ele é muito relacionado com toda uma estrutura histórica, cultural, social, geográfica de um país. Então, o tempero que é a marca da identidade daquela cultura gastronômica. Se você parar para olhar, os temperos mais usados no deserto pelos árabes são temperos amadeirados, secos, né, que tem a ver com aquele deserto, aquelas árvores secas, aqueles cheiros de madeira. Né? Por exemplo, na França, na Itália, eles usam muitas ervas frescas, porque tem a ver com ervas que têm aromas marítimos do Mediterrâneo, ali, aqueles cheiros do lugar, são ervas daquelas regiões calcárias, né, do Mediterrâneo ali. Então, assim, você vai construindo uma identidade de sabor através dessa disponibilidade de produtos que vai tendo. E muito também das incursões ali dos mercadores, né, com as especiarias e essas culturas europeias que sofriam muito com o sabor da comida. A Inglaterra é uma delas. A Inglaterra quase morreu de fome uma época, porque muito inverno que os caras tinham para comer era repolho. Quem salvou a Inglaterra foi a batata, que veio do Peru, que veio aqui das Américas, tanto que eles comem muita batata hoje, porque salvou eles da fome. Mas, enfim, eles têm um pouco menos de cultura de temperos, mas eu ainda digo para você que eu não conheço a Inglaterra, que por causa dessa invasão, do domínio com a Índia, eles hoje têm uma cultura mais próxima dos temperos aí. E no Brasil, só para construir, a gente tem uma questão histórica, se tiver tempo a gente pode contar, dessa dificuldade de aceitar outros temperos, sabe? A gente é muito arraigado. Eu falo que na escola a gente tem três vilões que impedem a gente de temperar. O medo de errar, de não ficar bom, a tradição, que é aquela mãe que cresce falando, feijão é só assim, arroz é só assim, não pode mudar, não inventa moda, faz desse jeito que as pessoas já gostam, não muda nada, é só sal na carne, é só alho no feijão, é só. Entendeu? Então a gente fica muito preso a isso, a gente tem muita dificuldade de se libertar dessas tradições, e isso vai limitando um pouco o sabor da comida aqui no Brasil. É muito padrão. Você pode viajar o Brasil inteiro, como eu já viajei, você vai em restaurantes de comida brasileira, é sempre um padrão de preparos e sabor. Algum lugar ou outro, por exemplo, no norte tem um pouco mais de coentro, no nordeste, no norte tem um cominho, mas é muito pouco, assim. Quem tem uma alimentação mais temperada aqui no Brasil são as regiões litorâneas, que receberam mais influências de colonizadores. Por exemplo, a comida baiana tem uma tradição africana muito forte, de dendê, de quiolho, de coentro, de cominho, porque os africanos vinham e eles colocaram mesmo o sabor dessa comida, porque a África é muito próxima da Ásia, então os mercadores com as especiarias passavam por ali. Na África também tem uma grande produção de temperos, de especiarias, então você vai trazendo, mas se você olhar para uma cultura gastronômica brasileira no geral, principalmente mais caipira, é um padrão de sabor, né, que você encontra. O dill ou endro, né? O dill é uma erva tem a semente quanto a erva, né? Elas são de notas, ele tem um amanteigado muito forte e ele tem uns refrescantes, né? Um mentolado e um refrescante. Você vê, ó, é tão louco essa ciência que eu venho desenvolvendo que por causa desse amanteigado do dill, onde ele é usado em preparos normalmente mais gordurosos, com salmão, peixes gordurosos, salmão, arenque, ele é usado no Gravilax, ele é usado ou em molhos, maioneses, ou molhos à base de emulsão de ovos com manteiga clarificada. Então, essa ciência que eu venho desenvolvendo tem uma relação. Por quê?
porque esse amanteigado presente do endro vai combinar muito bem com esses gordurosos do salmão, com esse gorduroso da maionese, da, dessas emulsões. Só que, por exemplo, a semente do endro fica incrível no bolo. Em vez de você usar só a erva doce, por que não usar uma semente de endro que vai trazer um amanteigado refrescante para esse preparo? O endro eu coloco na carne, por exemplo, eu faço uma carne marinada no leite, onde eu coloco o endro fresco e deixo no leite com sal ali, pimenta do reino, noz moscada, e depois eu asso essa carne, ela fica sensacional. Porque os amanteigados do leite vão amaciar, e as enzimas do leite vai amaciar essa carne, o endro vai trazer uma refrescância amanteigada, a noz moscada vai trazer um amanteigado mais amadeirado, a pimenta do reino também, uma picância amanteigada, e aí você constrói um sabor amanteigado em volta dessa carne mais gordurosa. Na hora que você assar, cara, junto com aquela fumacinha da lenha, vai ficar uma explosão de sabor. Então você está vendo que tem um olhar muito mais inteligente do que se eu só colocar. Onde que eu vou colocar o endro? Ah, aí a pessoa fica assim, não sei. Ela não sabe nem que sabor tem um endro. Então, assim, prova um endro, tenta entender, porque é aquele aroma, aquele sabor que vai agregar no seu preparo. E aí muda muito. Aí você, quando você prova o tempero, sua cabeça explode. A sua ferramenta principal para criar é a sua memória gastronômica. Você provou aquele tempero, você fala, eu acho que isso aqui numa salada vai ficar incrível, num pão. Você vai começando a juntar um monte de coisa na sua cabeça e vai criando. O gengibre é um pungente, né? Ele traz uma refrescância, uma pungência, né? Uma ardência interessante. Então, sempre em preparos que eu quero dar uma refrescância, eu quero quebrar um calor, eu quero trazer um outro sentido. Na verdade, o gengibre é mais sentido no paladar. Ele não é muito aromático de cheiro, né? Você sente na boca. Então, é um dos sentidos do paladar, que é esse frescor, essa, essa, essa pungência, né? Que você não sabe se é ardido, se é ácido, que é o gengibre. Então, o gengibre eu gosto de trazer em momentos que eu quero trazer refrescância. Um vinagrete com gengibre fica incrível. Uma carne de panela, um bolo, se eu quero trazer uma refrescância para esse bolo. Então, onde eu quero trazer refrescantes, um arroz com gengibre, um molho de pimenta com gengibre fica incrível. O gengibre é algo que ele é muito versátil. Você pode botar em todos os preparos que você quer aumentar a experiência. Por exemplo, eu já botei sal. Por que que eu fui subchefe de restaurante tailandês, Savasdi, lá no Rio de Janeiro, e o meu chefe, a primeira vez que ele foi me treinar, ele falou assim, Theo, os asiáticos são especialistas em criar sabores, em fazer sabores completos. Como? No mesmo preparo, em uma garfada, você tem todas as nuances do paladar, o salgado, o doce, o ácido, a pungência do gengibre, e aí você tem ali cores, você tem ervas aromáticas, então você explora o paladar completamente, geralmente uma cocção onde preserva muita textura dos vegetais, então ela tem crocância, ela tem cheiro das ervas aromáticas, e eles sabem como colocar isso muito bem, tem especiarias, então o gengibre ele completa uma experiência do paladar. Então, se você quiser fazer uma geleia, um molho agridoce e botar o gengibre, você vai ter uma experiência mais completa ainda. Vai ter o sal, o doce, o ácido e a pungência no mesmo lugar. Se quiser colocar um umami, por exemplo, um glutamato, ele vai vai evoluir mais a experiência ainda, né? Ela é muito usada na carne porque ela ajuda muito a digestão das carnes, porque ela ajuda na liberação da gastrina, que é um hormônio que produz ácido gástrico. Então, por isso que quem tem problemas gástricos de úlcera, de gastrite, não deve comer muita pimenta do reino. Ela tem notas amadeiradas, picantes, amanteigadas, e eu gosto muito nas carnes, para mim, carne. Pimenta do reino, na verdade, ela é versátil para tudo. Se você olhar no Japão, eu fiz um desafio temperista uma vez, pimenta do reino em doces. Cara, no Japão eles têm sorvete com pimenta do reino, tem bolo, isso não vendendo no mercado, hein? Bolo com pimenta do reino, biscoito com pimenta do reino. Então, assim, é só a gente aqui que ainda tá preso na pimenta do reino só para carne. Mas, assim, você botar num pão, num bolo, num doce, cara, eu tenho desafios temperistas, eu faço 3 anos desafio temperista, tem receitas, tem um grupo nosso dos temperistas lá, tem mais de 3.000 receitas com temperos diferentes, e é interessante de ver que as pessoas, quando elas são desafiadas, elas fazem, mesmo achando que não vai dar bom, e elas vê que é incrível, cara, isso liberta. Aí ela começa a se permitir, a criar, a testar coisas diferentes, sabe? Então a pimenta do reino, eu acho que pro doce fica muito bom. Onde você quer trazer amanteigados, amadeirados, picantes.
A canela tem notas amadeiradas, amanteigadas, adocicadas. Por exemplo, um preparo que eu acho sensacional é num molho de tomate. Só que aí também, dentro da construção que eu faço, você tem que saber como usar o tempero. A canela tem potencial alto. Então, para eu conseguir dosar, eu coloco ela em pau no começo do meu molho, vou provando, quando chegar no ponto que eu quero, eu tiro. Cara, ele traz uma madeirada, um adocicadinho leve no molho de tomate, vai ficar o melhor molho da sua vida. Então, assim, num molho de tomate, para mim, eu não faço molho de tomate sem canela. Né? Feijão com canela fica incrível. E olha só, é tão limitado a gente aqui no Brasil que, por exemplo, no México eles botam na carne moída, eles botam no feijão. Na China eles colocam numa carne de panela, num guisado, eles colocam canela, anis estrelado. Então, assim, a gente aqui que ainda tem essa restrição. Mas, por exemplo, carne de panela com canela é sensacional. Coloca ela em pau porque você tira depois. Porque, assim, cada tempero, dependendo do potencial e da maneira com que você coloca, você tem um momento certo de usar. Se eu quero usar o tempero, ou é um tempero de potencial alto, como a canela, se eu quero ela mais delicada, eu coloco ela inteira no começo do preparo e eu tiro. Se eu quero ela mais potente, mais presente, eu vou colocar ela moída no final. Um erro é você colocar tempero em pó muito picado no começo do cozimento, que o ato de cozinhar esse alimento ele evapora muito esses óleos essenciais são voláteis. Então, temperos mais potentes eu coloco no começo, temperos médios no meio e temperos mais fracos, como a salsa, cebolinha, no final, para não perder o aroma. Agora, se eu quero um tempero potente mais presente, eu coloco ele mais processado, porque eu consigo volatilizar mais essas moléculas, coloco ela do meio para o final do preparo, que ele fica mais presente. O cozimento diminui. Então, canela, uma dica, molho de tomate. Põe uma canela em pau no molho de tomate para você ver que incrível vai ficar. É um dos temperos que tem memória afetiva muito forte comigo, cara. Você perguntou das memórias afetivas. A minha avó colocava baunilha no leite para mim tomar na mamadeira. Então, assim, os meus doces de preferência são todos com baunilha. Eu sou apaixonado por baunilha. Eu faço pão com baunilha, fica incrível. Café com baunilha. Canela no café fica maravilhoso. A canela é super saudável. Ela ajuda a reduzir a inflamação das suas artérias, tem estudos da Sociedade de Cardiologia Americana dizendo que a canela diminui a absorção de gordura nas suas artérias, diminui a absorção de gordura no seu corpo, ela é termogênica, né? Então, se colocar um pouquinho de canela no café da manhã, ou tomar um shot de canela faz bem. A baunilha no café, no pão, no biscoito, no risoto, você colocar um pouquinho de baunilha de forma delicada, que ela é muito potente também na carne de panela, fica incrível. Eu gosto muito da baunilha nos cremes, nos doces, para mim é um clássico, né? E para mim fica sensacional. Então é isso, a baunilha traz notas florais amanteigadas. Então sempre preparo, e aí entra esse outro material que eu desenvolvi aqui, ó, que é esse material que eu chamo de cromatografia aromática, que é uma relação, porque para você escolher um tempero para um preparo, você tem que olhar para a predominância de sabor desse preparo. Então vamos lá, tem aqui várias predominâncias. Esse aqui é leite e queijo, né? São temperos e ovos. São preparos amanteigados, tem essa predominância amanteigada. Então, os temperos que combinam melhor com eles são temperos mais amanteigados, mais amadeirados, mais florais. A baunilha é um deles. Então, a baunilha combina tudo que tem leite, queijo, ovos, vai muito bem. As massas, os pães são neutros, então eles recebem qualquer tempero. Então, para você escolher um tempero para um preparo, olha para a predominância de sabor daquele preparo e você pode viajar nas suas escolhas e testar, por exemplo. Eu falo muito que você pode escolher um tempero para um preparo de acordo com uma roupa. Tá um dia mais quente, eu quero fazer um frango. Quero fazer um frango mais refrescante. Eu vou escolher ervas refrescantes. Vou escolher um alecrim, um orégano, um tomilho, uma hortelã, uma sálvia. Tá um dia mais frio, eu quero um preparo mais quente, mais caloroso, eu vou pegar notas amadeiradas. Pimenta da Jamaica, canela, pimenta do reino, noz moscada. E aí eu vou construindo sabores de uma forma muito mais livre do que se eu limitar aquilo para um preparo só, entendeu? Por exemplo, se eu falo canela para a grande maioria das pessoas, elas pensam em doce. A limitação é só vai no doce. Porque a tradição te diz que você vai botar no doce, é uma tradição portuguesa. Os portugueses usam no doce, né? Mas na China, quase todos os preparos salgados são usados. Então não existe um padrão. Porque se existisse um padrão, a comida era igual no mundo inteiro, entendeu?